Olá, estudante do 7º ano. Sou professora Mônica Couto, professora do componente curricular Geografia. Durante o período da pandemia, que você não pode frequentar presencialmente a sala de aula da sua escola, estamos por aqui, então, aprofundando sobre conceitos e temas da geografia. Se você se lembra, na primeira aula, tratamos sobre a expansão do território brasileiro. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Brasil através dos mapas. Os mapas, eles são uma linguagem, eles representam um texto que mescla, as linguagens verbais e não verbais. E por meio do mapa, é possível reconhecer as características de um determinado espaço geográfico. Então, na aula de hoje, conversaremos sobre o Brasil através dos mapas. O que faremos juntos, então? Juntos vamos interpretar mapas temáticos do Brasil e vamos dizer um pouco o que são esses mapas temáticos. O próprio nome já traz um indicativo, já nos traz uma pista. Temático, esse mapa vai apresentar algum tema específico sobre o nosso território. Falaremos também de mapas históricos e vamos pensar como é que essa representação ela se faz ao longo do tempo. Vamos identificar os elementos de um mapa, porque é por meio da identificação dos elementos de um mapa, quando a gente sabe localizar esses elementos lá na representação, isso facilita a nossa interpretação desse texto que é o mapa. E vamos reconhecer também a leitura e a interpretação de mapas temáticos como alguma coisa muito importante para a gente compreender esse espaço no qual a gente vive, e espaços de outros países, mas também para a gente ser capaz de repente, fazer a produção de um mapa temático quando tivermos o desejo de representar um determinado fenômeno. Um fenômeno que, de repente, está acontecendo no nosso bairro, um fenômeno que, de repente, está acontecendo na nossa cidade, ou até mesmo para representar alguma pesquisa que você realizou aí na sua escola com os seus colegas. Vamos pensar quais são os gostos que têm os estudantes do 7º ano da nossa escola. E vamos fazer isso por meio da planta, por exemplo, da nossa escola. E aí cada sala representada de uma cor. Então os mapas temáticos eles podem ser feitos em diferentes escalas, vamos dizer disso também, e eles funcionam para que você consiga representar fenômenos ou interpretá-los nesse espaço. Para a gente começar, eu te desafio a observar comigo esse mapa temático do Brasil. E aí já tem um indicativo, Esse mapa temático, ele vai dizer sobre a distribuição da população por bioma. Então, vamos pensar, vamos tentar identificar juntos quais as informações que esse mapa traz. Olhando mais brevemente, é possível perceber que tem pelo menos duas formas de representação nesse mapa. Esse mapa ele traz cores e aí a gente percebe no fundo as cores associadas aos biomas, tem um mapa menor, no canto aí, representando os biomas. E do outro lado da imagem, você observa uma legenda que mescla as duas coisas. Ele apresenta tanto os biomas quanto essas cores que vai do preto até um cinza mais claro. Então esse mapa que está dizendo da distribuição da população por bioma, ele é um mapa que pegando o fundo dos biomas, ou seja, das principais formações vegetais que o Brasil possui, foi jogado sobre ele, então, a distribuição da população. Ou seja, onde tem mais população concentrada é onde você vai perceber que está na coloração de preto até um cinza mais escuro. Onde tem menos população sobre esses biomas é onde você vai perceber uma tonalidade mais clara de cinza. E aí é possível dizer numa primeira observação desse mapa que a população está concentrada mais na região litorânea do Brasil,
que essa população ela é muito expressiva na região sudeste, com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, olha como que da observação, quantas leituras podemos fazer. Se a gente quiser fazer uma leitura mais aprofundada, e eu te convido a fazê-la junto comigo, qual o bioma que existe mais população residindo sobre ele? Se a gente olha no mapinha menor aí do canto, onde aparece a Mata Atlântica, você vai perceber que grande parte dessa mata natural, desse bioma natural, deu lugar às cidades, ou mesmo aos cultivos agrícolas. Então, se a gente fosse pensar numa proporção de desmatamento, a gente pode afirmar que o desmatamento ele vai ser maior na Mata Atlântica e chama atenção também o bioma da Caatinga, pensando a região Nordeste, você tem aí um volume maior de pessoas ocupando. Quando a gente pensa a floresta amazônica e pensando alguns outros conceitos da geografia, você observa que é onde a concentração de pessoas é mais rarefeita. E olha que curioso, essa população ela se concentra às margens dos rios da Amazônia. Então dá para a gente tentar pensar até que a gente está dizendo de uma população ribeirinha. Percebeu quanto que um mapa ele traz grandes informações e dá para a gente fazer muitas análises críticas sobre o espaço. Te convido agora a observar um outro mapa do Brasil. E esse mapa do Brasil traz a distribuição da população rural no nosso território. E, de novo, foram usadas cores, né? As cores aí que vão de um tom mais escuro, de verde, uma espécie de um marrom, que vai clareando até chegar num amarelo bem clarinho, quase próximo aí de algo que é branco. E o que isso quer dizer nesse mapa, se a gente vai no canto aqui e observa a legenda? Onde a gradação tá clarinha, eu tenho até 15 pessoas vivendo na zona rural. E aí, de novo, se a gente for observar, existem áreas do Brasil onde a maioria da população hoje é urbana, como a gente tem conversado aí nas aulas de geografia. Somos uma população, mais de 81% da população brasileira reside nas áreas urbanas. Mas isso não significa que esses municípios não tenham áreas rurais. O que a gente precisa ficar atento é que o número de pessoas vivendo no campo é um número menor de habitantes. Aqui também a gente consegue observar os grandes rios, e aí poderíamos chamar atenção para as grandes bacias hidrográficas do nosso país. Agora que você viu comigo dois mapas, um dizendo sobre a distribuição da população por biomas e o outro dizendo sobre a distribuição da população rural no Brasil, eu te desafio a responder comigo essa pergunta. Então, o que são mapas temáticos? Os dois mapas do Brasil que analisamos são mapas temáticos? Antes da gente responder o que são mapas temáticos, vamos pensar o que são de fato os mapas? Então, para a geografia, a gente faz uso dessa ciência que é a cartografia. Os mapas, eles são uma forma de linguagem. Então, eles são uma forma de comunicação e eles configuram um texto que nos permite conhecer o espaço geográfico e raciocinar sobre esse espaço geográfico, perceber como os fenômenos vêm acontecendo, por que esse fenômeno acontece numa determinada região e não em outra. Então, é possível a gente fazer um raciocínio geográfico a partir dessa representação. O mapa, então, ele representa uma realidade que é em 3D, numa lógica
lógica bidimensional. É claro que a gente perde, né? Não é possível representar tudo o que existe na realidade, porque senão a gente faria um mapa que cobriria a superfície que a gente quer representar. Então, a gente utiliza de convenções para fazer com que aquele fenômeno de um país como o Brasil, por exemplo, seja possível ser representado em uma folha de papel. Aqui já estamos falando de um elemento do mapa, que é a escala. Os mapas temáticos, então, eles vêm para facilitar, né, para nós, seres humanos, a interpretação desse espaço. Então, são criados temas, os diferentes temas, eles são retratados nos mapas, considerando algumas convenções. Então, a gente vai observar que mapas de demografia, por exemplo, utilizam a gradação de cores. Um mapa, quando ele quer representar a nossa rede ferroviária ou rodoviária, ele vai ser um mapa que vai utilizar a simbologia linhas. Essas formas de implantação, ou seja, essas formas de representar um fenômeno, elas podem variar ou podem acontecer associadas dentro de um mesmo mapa. E como os mapas temáticos são organizados? Então, para ficar mais didática a nossa compreensão, os mapas temáticos, eles podem ser físicos, quando eles representam características da natureza. Então, por exemplo, o mapa de bioma, aquele primeiro que a gente viu, se ele estivesse representando somente os biomas, ele seria um mapa considerado como físico. Ali a gente tem a utilização de duas informações no mesmo mapa. Os mapas, eles podem ser econômicos, quando eles representam as áreas de cultivo de soja ou ainda a ocorrência das indústrias. Os mapas, eles podem ser políticos, quando a gente tem a divisão das unidades administrativas, político-administrativas. Quando a gente tem a divisão, por exemplo, do mapa de Minas Gerais em município, do mapa do Brasil em estado, do mapa mundi em países. O mapa, ele pode ser demográfico, lembrando que demografia é o estudo da população. Então, quando a gente tem o primeiro mapa, a gente tem dois tipos de mapa em um único, né? A gente tem um mapa que está representando um aspecto que é demográfico, mas a gente tem em contrapartida sobre uma superfície que é física, ou seja, os biomas. Mas como aquele mapa, ele recebeu um título e esse título diz da distribuição da população, ele acaba se tornando um mapa demográfico, mesmo que a gente consiga fazer essa associação. E os mapas, eles podem ser socioculturais, ele pode representar as nossas manifestações culturais, sejam elas as nossas etnias, as nossas formas de lidar com a natureza, a nossa cultura, a nossa religião. Então, o mapa é para ser lido, né? Eu disse que o mapa é uma linguagem, o mapa é um texto. E como é que você faz, então, para ler esse mapa? O mapa, então, para ser lido, para facilitar a sua leitura, você deve observar esses elementos, esses 5 elementos. A escala é um deles, que é para você saber quanto da realidade foi reduzido para caber no papel. Ou seja, qual é a proporção constante e linear do terreno e qual é a proporção constante linear que esse mapa foi representado no papel. Então, ali você tem a ideia de o que foi reduzido, que características desse mapa foram perdidas devido à escala que eu escolhi. Trataremos disso numa outra aula. A legenda é aquele instrumento que você encontra no mapa, onde ele traz a tradução das cores e dos símbolos que são utilizados. É muito importante para a sua compreensão. A orientação é a rosa dos ventos, geralmente indicada com uma setinha, a ponta de uma seta, indicando para a posição norte, ou até mesmo a rosa dos ventos completa com os pontos cardeais. O título do mapa, ele traz a síntese do que o cartógrafo quis representar. Então, o que aquele mapa de fato quer comunicar a você?
Isso está expresso no título. E a fonte, ela nos ajuda a entender em que contexto esse mapa foi feito. Porque, como você sabe, a cartografia ela é dinâmica, os territórios eles são dinâmicos. Quando o Sudão, por exemplo, se separa e se forma Sudão e Sudão do Sul, se você pega mapas mais antigos da África, de quando o continente foi partilhado, existia apenas Sudão. Se você pega um mapa mais recente, você já encontra dois países aí, né? O Sudão, então, foi dividido em Sudão e Sudão do Sul. Olha como a fonte é importante. E aqui, eu trouxe para você analisar junto comigo, então, como esses elementos reunidos em um mapa, ele permite a nossa compreensão. Então, o nosso mapa, se você for no título, que geralmente aparece aí no canto esquerdo por convenção, a população total em 2010 do Brasil. Então, o mapa vai dizer de onde é que estão o total de brasileiros em 2010. Você vai observar mais abaixo no círculo alaranjado a orientação. Ou seja, qual é a posição que esse mapa foi construído? Onde é que está a direção norte desse mapa para que a gente consiga identificar as demais direções? A escala com que esse mapa foi construído. Quantas vezes a realidade foi construída para caber no mapa? Ou seja, a cada 1 centímetro que eu caminho nesse mapa, nessa representação, eu caminho 420 quilômetros na realidade. A fonte nos diz que é um mapa produzido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a legenda com essas cores nos diz, olha, onde temos os estados pintados de lilás, temos uma população total acima de 10 milhões de pessoas. Onde temos os estados pintados em amarelo, temos estados com menos de 1 milhão, com até 1 milhão de pessoas residindo em 2010. Então, por aqui dava para a gente fazer várias observações, onde é que está concentrada a população no Brasil, quais são os estados com menor população. Olha como é possível fazer uma leitura, né, próxima dessa realidade. Aqui eu trouxe um mapa histórico lá de 1819, né? Um mapa que representa o continente americano na sua posição setentrional norte e meridional sul. Trouxemos aqui 2 conceitos aí, de outros nomes dos pontos cardeais. E esse mapa aqui, ele tenta fazer uma representação da América naquele contexto. Ele traz muitas informações, ele tem título, ele tem uma legenda difícil de ser lida, mas na descrição dele, o autor, ele tentou representar o relevo e ele tentou representar alguns cursos d'água desses países. E aqui no cantinho ele deu um zoom no que a gente chama de América Central. Então você vai perceber aqui aquelas ilhazinhas da América Central, Cuba e as Antilhas lá, Porto Rico, República Dominicana. Agora vamos juntos então tentar analisar esse mapa e pensar o que esse mapa nos comunica? Vamos seguir, então, aqueles elementos? Se a gente olha pelo título, Distribuição Espacial da Indústria em 2016. A legenda fala, por meio dos círculos, quantas indústrias tem em cada lugar do Brasil. Quanto maior o círculo, maior o número de indústrias. E aí, qual é o tema representado no mapa? O título nos disse: a distribuição espacial das indústrias. Onde estão concentradas essas indústrias? Se a gente observa e se a gente tem outros conhecimentos, poderíamos dizer em São Paulo, Minas, mas se a gente já tiver outros conhecimentos, a gente pode dizer na região sudeste do Brasil. E na aula de hoje, você aprendeu que os mapas, eles são essa forma de comunicação, eles são textos que representam essa realidade por meio desses símbolos, né, por meio dessas cores, para a gente conseguir fazer a compreensão desse espaço geográfico. Você percebeu que os mapas temáticos, eles são aqueles que representam um determinado tema e para representar esse tema, eles fazem uso da simbologia que for mais apropriada.
Podem ser as cores, podem ser as linhas, podem ser as rachuras. E outras formas também. Às vezes as capitais aparecem com uma estrela, então são os símbolos que são utilizados. E para facilitar a leitura de um mapa, então sempre que você se posicionar frente ao mapa, lembre-se agora de procurar esses elementos. Procure o título, procure a legenda, procure a fonte para não incorrer em erro, né? Quando é que esse mapa foi construído? Por que aqui, por exemplo, a Alemanha está dividida em duas? Provavelmente estamos num período de Guerra Fria. Então, procure sempre observar esses elementos para fazer uma leitura mais criteriosa e, quem sabe, até tentar fazer a representação aí do seu espaço de vivência, representando algum elemento que julgar importante. Então, até a próxima aula!